Bom, queridos, Pai do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, que o Senhor Jesus esteja suprindo a necessidade de cada um, que a vida de cada um possa ser mais abençoada por intermédio da nossa aula de hoje. Bom, hoje trataremos da lição de número 12, dos adolescentes. Meu nome é Alexander Franco, eu sou professor dos adolescentes da igreja do bairro do Jacaré, em Cabreúva, setor 7. Eu leciono ali na sala dos adolescentes da nossa igreja. Para mim é um prazer estar com os irmãos, espero poder ajudá-los em relação a esses textos bíblicos e aí em relação a esse tema que vamos tratar na lição de hoje, que se trata o seguinte: a lição de número 12 do segundo trimestre de 2020, vamos falar sobre os outros tipos de família. Alguns tipos de família a qual a Bíblia nos traz, que são diferentes dos padrões que nós estamos habituados e também muito diferente, às vezes, dos padrões ao qual a sociedade gostaria de impor. Nós temos algumas formas de família, inclusive diferente a nível de curiosidade para os irmãos, que a Bíblia nos relata. Tá bom, queridos? Então, como já me apresentei, agora nós estaremos indo para a nossa leitura em destaque, a leitura inicial. Antes eu gostaria só de fazer um breve comentário com vocês, galera, sobre essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Como nas nossas aulas a gente também tem sempre o hábito de algumas recomendações bíblicas, ou leituras, ou traduções, aqui vai uma dica para vocês, tá bom? Essa é uma Bíblia muito legal para adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, tá? Essa é uma Bíblia super indicada. É uma Bíblia com visuais infográficos. O que são esses visuais infográficos? Eles têm alguns, só vou abrir aqui para vocês verem, ó. Eles têm alguns mapas, ó, por exemplo, os deveres dos reis, aqui no livro dos reis. Então eles têm algumas imagens, algumas gravuras, tá? Eles têm um conteúdo bem legal. E mais um detalhe, ela é escrita na nova tradução da linguagem de hoje. Olha, esse daqui sobre o profeta Isaías, tem algumas gravuras também super interessantes. Por que a gente indica? A gente indica na intenção de que vocês adquiram um interesse melhor em relação à leitura, tá? E essas Bíblias, elas são também mais compreensíveis, vocês conseguem entender melhor em relação à forma escrita, uma tradução mais da nossa época, beleza? Essa tradução da linguagem de hoje. Inclusive eu vou fazer as leituras hoje na tradução da linguagem de hoje. Se vocês pegarem aquela Bíblia também das Descobertas, é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Essas Bíblias para adolescentes, elas sempre vão trazer nessa tradução, tá? Porque é muito interessante. Então nós vamos para a nossa leitura em destaque, tá? Que é a nossa leitura bíblica inicial. Nós vamos falar hoje, em específico, sobre Timóteo, o jovem pastor Timóteo. E dentro desse texto de Timóteo, nós vamos nos ater à primeira e à segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, tá bom? Inclusive essa nossa leitura inicial, ela se encontra na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, e eu vou estar lendo do verso 3 ao verso 7, que é a leitura em destaque. Vai estar aparecendo também para vocês acompanharem aí na tela. A palavra de Deus nos diz o seguinte, queridos. Todas as vezes, versículo 3, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó,
Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Irmãos, essa leitura inicial, tá? Eu gostaria agora, por intermédio desse mesmo Espírito Santo que lemos na Sagrada Escritura, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Uma oração de coração aberto, um pedido ao Senhor nesse momento, para que o Senhor Jesus ele possa, por intermédio do Espírito Santo, abrir o nosso entendimento. Porque esse mesmo Espírito Santo é quem nos dá o dom de entendimento, de sabedoria, de ciência. E se ele não pelejar por nós, teremos grandes dificuldades de entendermos esses textos bíblicos. Mas vamos fazer agora uma oração, que pela fé eu creio que o Senhor Jesus, ele há de abrir o nosso entendimento. E a partir desse momento, tudo ficará mais entendível, vai ficar muito mais compreensível. Ele se encarregará de nos ajudar para que a gente possa entender a palavra dele. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por termos a oportunidade e por mais que estejamos distantes, mas estamos reunidos por intermédio da tecnologia, Senhor, e pelo Teu Espírito, nos fazemos próximos. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo agora, nesse momento, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a de cada um dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos, para que a gente possa entender melhor, Senhor, a Tua palavra. Porque só assim, Senhor, com o Teu Espírito Santo, é que podemos compreender os propósitos dos Seus ensinos para conosco. Jesus, te agradecemos pela rica oportunidade, pela unidade do Teu reino, pela comunhão com os irmãos, pela interação por intermédio da Sua Escritura. Jesus nos ajuda a entender a Sua palavra e também, Senhor, a vivenciarmos, a colocarmos em prática isso a cada dia. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Seguindo, irmãos, vamos à frente. Depois da nossa leitura em destaque, nós estaremos agora estudando um pouco a Bíblia em relação a esse assunto, como eu falei aos irmãos, sobre a vida, como fizemos a leitura em destaque, e o grande exemplo que a Sagrada Escritura nos traz em relação a Timóteo, jovem Timóteo. Vocês se ativeram à leitura em destaque, que foi trazido o nome da avó dele, né, como a Bíblia nos diz lá no versículo 5, como eu li, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. O apóstolo Paulo fala o seguinte, de novo, eu vou reler, tá? Lembro da sua fé sincera, a mesma fé da sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Então, ele traz, queridos, a menção, o apóstolo Paulo, da avó do jovem Timóteo e da mãe. E, historicamente, a Bíblia ela não detalha sobre a questão do pai, mas é muito provável, por alguns textos históricos, que Timóteo ele é filho de um pai grego que não professava a fé judaica na época, já a sua mãe e a sua avó seguiam sim uma linhagem judaica. Eram pessoas de fé, que professavam uma fé. Inclusive, no decorrer desses comentários que o apóstolo Paulo faz nessas cartas, ele não faz menção do pai. Então é muito provável de que Timóteo foi criado pela sua mãe e pela sua avó. Dentro desse Estudando a Bíblia, como nós estamos agora começando, eu gostaria de destacar aos irmãos as circunstâncias em relação à vida. Existem algumas circunstâncias que talvez eu não conheço a todos,
talvez o seu modelo de família ele seja um pouco diferente daquele ao qual a própria índole cristã nos impõe como sendo o correto ou o modelo ideal. Compreendemos sim, perante o que a Bíblia nos diz em Gênesis, que o modelo perfeito é o pai, uma mãe e os seus filhos. Assim se constitui uma família aos moldes cristãos. Mas por conta, queridos, das circunstâncias da vida, nós não sabemos às vezes se a sua família ela pode ter tido uma ruptura por intermédio de uma separação. Às vezes o seu pai, a sua mãe não conheciam Jesus, não conheciam o caminho da graça. Quando começaram a se relacionar, quando você foi gerado, e por conta de algum desentendimento ou algum motivo que não cabe a nós aqui agora nem apontarmos, mas você o sabe. Eles se separaram. E às vezes você pode, como Timóteo, estar sendo criado, talvez pela sua mãe, com a sua avó e o seu avô, talvez um modelo diferente daquele que até na escola é trazido, na escola dominical, na relação de família, mas eu quero dizer a você que você é uma bênção de Deus. Deus te escolheu, Deus te trouxe hoje aqui para participar dessa aula, para mim te dizer que se o seu modelo não é esse, como Timóteo também não tinha um pai presente, mas a família de Jesus, a igreja de Cristo Jesus, ela nos faz completa. Nós temos exemplos de alguns outros irmãos que até conhecemos, irmãos do campo, que hoje são uma bênção, que hoje são instrumentos usados na mão de Deus. O nosso próprio irmão Cláudio Leandro Dourado, o Cláudio Leandro, ele, antes de aceitar a Jesus, né, ele tem um testemunho que alguns já conheceram, que ele já teve a oportunidade de trazer. Eu tomo aqui a liberdade de tecer um breve comentário sobre a vida dele, né, jamais expondo, mas ele assim sabe, né? E Deus o resgatou, Jesus o salvou do mundo do vício, entre outras situações a qual vivia. Ele não tinha um modelo perfeito, um padrão, mas como muitas vezes ele mesmo fala, ele ganhou uma família de Cristo Jesus, a mesma família que você hoje tem ganhado. Beleza? Todos nós somos um só povo e uma só família. Então eu quero te dizer, meu irmão, que se o seu modelo não é um modelo como às vezes até a igreja impõe, às vezes a sua mãe faz um esforço tremendo para criar você, às vezes algum outro exemplo pode ser que o filho, às vezes ele perdeu a mãe por um motivo ou outro, uma circunstância, está só ele e o pai, né? Ou às vezes ele é um filho que ele é criado pelos avós, pelo vô, pela avó, entendeu? Talvez esse não seja um modelo que para você em algum momento seja até revoltante, né? Às vezes você impõe a Deus, mas Senhor, por que, Senhor? Por que esse modelo? Porque todo mundo na igreja tem uma família com esses moldes que são trazidos, mas eu não tenho. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito em tudo. Existe um plano perfeito que Deus já traçou para você. E como no exemplo de Timóteo, que nós vamos continuar vendo nessa aula de hoje, você vai ver o que Deus pode, e eu creio pela fé que vai fazer na sua vida. Amém? Vamos prosseguir? Então, estudando inicialmente como falamos a Bíblia, eu gostaria de que você entendesse uma coisa. Entenda uma coisa, que independente do formato de sua família, Deus poderá transformá-lo e usá-lo de maneira poderosa, de maneira profunda na vida dos membros dessa sua família. É isso que eu quero trazer para você. Essa é a mensagem central da nossa lição hoje, que Deus ele quer e ele pode te usar poderosamente. Só depende de você, de uma escolha. Só depende de você ter um posicionamento perante a ele. E nós vamos falar um pouco à frente, em outros tópicos, o que o Senhor espera de você para que isso venha se consumar na sua vida, para que isso aconteça na sua vida. Beleza? Então, no tópico em destaque inicial, já tratamos sobre esse tema, o tema central da nossa lição. Agora vamos à frente. Nós vamos para o tópico 2, tá?
uma família diferente, como já mencionei, alguns exemplos. Independente, queridos, do formato da família, Deus ele poderá transformar a sua família e usar de maneira poderosa, como eu falei do tema principal. Nós acompanhamos também lá em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, que fala o seguinte: pois eu estou certo de que Deus, o que começou a boa obra e esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que ela esteja completo nos dias de Cristo Jesus. Então, enquanto Cristo não volta para nos buscar quanto igreja, enquanto Jesus não volta, ele, como Paulo aqui escreve à igreja de Filipenses, ele vai continuar a boa obra na tua vida. Você é um canal de bênçãos. Deus te escolheu para fazer a diferença na sua família. E assim nós cremos e assim nós prosseguimos. Tá? Nós vivemos, queridos, para que você entenda, às vezes, o padrão, como no tópico 2 estamos falando de família diferente ainda, tá? Eu já dei uma pincelada no tópico inicial e agora nós vamos enfatizar com alguns versículos, tá? Para que você entenda, o modelo de família, como falamos, às vezes ele acaba sendo distorcido por conta do pecado. Irmãos, o pecado, ele é algo que ele circunda a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós somos atacados. Os desafios, eles são muito grandes em nossas vidas. E quando nós não estamos revestidos da graça de Deus e com a presença do Espírito Santo, encontramos dificuldade para prosseguir. Porque quando o inimigo ele lança, como a palavra nos diz, os dardos inflamados em nossa direção, se não estivermos revestidos pelo Espírito Santo, se não estivermos firmados nessa palavra, debaixo da graça de Deus, nós corremos um grande risco de errarmos, de pararmos na caminhada. Então, se a sua família, às vezes ela não tem um modelo perfeito, às vezes os seus pais, como eu já falei, por algum motivo, às vezes por não conhecerem a palavra de Deus, por não estarem realmente inseridos na graça, como eu falei, por intermédio dessa palavra, acabam desistindo da caminhada. E nós vivemos em um mundo contaminado que foi distorcido pelo pecado. O pecado, ele infelizmente, ele nos trouxe uma ruptura, ele nos separou daquilo que era o plano perfeito que Deus tinha para nós. Então, se por um motivo ou outro, ou seu pai e sua mãe se divorciaram, ou se por um motivo ou outro, os seus pais até deixaram para que você fosse criado pelos seus avós, eu não sei qual o motivo, mas eu quero te dizer que a responsabilidade disso é do pecado. Porque a partir do momento que o pecado ele foi inserido no meio da raça humana, todo aquele modelo perfeito, tudo aquilo se tornou de maneira diferente ao qual era aquilo que Deus tinha prometido. Mas você pode fazer a diferença. Se você estiver alicerçado nessa palavra, se você estiver inserido nesse evangelho, você será diferente. O que Deus tem para você é muito maior. Uma vida de bênçãos, uma família abençoada, uma família em Cristo Jesus. E também um lar cristão. Amanhã ou depois, você, meu querido, você, minha querida, você, com certeza, no momento certo, Deus há de providenciar para você alguém especial, e assim, dessa maneira, constituírem uma família, terem um lar perfeito, um lar abençoado, segundo aquilo que Deus espera de você. Então, se hoje a sua condição, se hoje a situação para você, ela não é tão assim do modelo como você espera, eu quero te dizer que Deus tem algo melhor para você se você continuar na posição de servo. Queridos, por conta do pecado, como eu já venho falando, que em relação às famílias elas se tornam diferentes por conta disso, inclusive alguns modelos, alguns formatos que nós vamos ver no tópico um pouco à frente, que fala sobre os padrões
que são saudáveis, mas nós temos os padrões que não são saudáveis segundo a palavra de Deus. Eu gostaria de mencionar aqui, no livro de Romanos, se você puder e tiver a Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Romanos, no capítulo 7 e no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a luta interior que é travada entre nós. Nós pecamos às vezes porque nós não nos preenchemos da presença de Deus, da graça de Deus, da palavra dele como deveríamos. A Bíblia nos diz o seguinte, Romanos capítulo 7, tá? E no versículo 19, fala assim: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Então, 7, 19 e 20. Quando o pecado ele domina as nossas vidas, muitas vezes, como o texto nos fala, todas as vezes, nós praticamos aquilo que não gostaríamos. Se em algum momento, talvez os seus pais tomaram uma decisão de se separar e não conheciam essa palavra, foi porque deram lugar ao pecado. Porque Deus é poderoso para transformar. Mas não crie uma revolta, não crie uma ira em relação a isso, mas sim um amor. Ore pela vida deles. Creia que Jesus pode mudar essa situação. Se eles entenderem que Jesus Cristo é o caminho, e Ele é a verdade, Ele é a vida eterna, Deus pode trazer uma nova história para a vida deles. Deus pode mudar. E você pode ser esse canal de bênçãos na vida deles. Se você for talvez a coluna de sustentação, às vezes o pivô, aquilo que vai fazer com que eles possam alcançar a Deus, a salvação, assim faça. Sirva de exemplo, siga como exemplo, como o jovem Timóteo foi no seu lar. Ele era um apoiador da sua mãe, ele era um incentivador da sua avó. Em nenhum momento ele se tornou um rebelde, um revoltado, porque o seu pai não era crente, porque o seu pai não estava na igreja. Não! Ele fez a diferença. Ele continuou servindo a Cristo, ele continuou fazendo o seu papel como um servo de Deus naquele lar. E tanto que Paulo depois vai até falar muito bem dele. Vai trazer alguns elogios que nós vamos estar vendo aqui na Bíblia Sagrada. Mas por que ele é elogiado? Porque com certeza ele deu exemplo. Então se você é obediente, se você dá exemplo, se você é uma bênção no seu lar. Por mais que a sua mãe não more no mesmo ambiente, por mais que seu pai não more no mesmo ambiente, ele vai falar assim, poxa vida, o meu filho tinha tudo para ser revoltado, o meu filho tinha tudo para me dar trabalho, mas não. Ele é um servo de Deus. Ele é uma bênção. Por mais que eu falhei, por mais que eu me distanciei, mas ele tem sido um canal de bênçãos, inclusive na minha vida. E eu creio pela fé que Deus há de usar a sua vida dessa maneira. Beleza? Vamos à frente então, queridos. Até aqui eu acredito que esteja tudo bem. Tópico 1, tópico 2. Nós teremos também, nessa aula, que ela está linkada no canal da sede, teremos alguns comentários. Qualquer dúvida em relação a esse tema, qualquer dúvida em relação à Escritura Sagrada, os irmãos podem deixar os comentários, tá? Nós faremos o possível, no tempo oportuno, responderemos a todas essas questões, tá, queridos? Para que não fique nenhuma dúvida a vocês, tá bom? Então, no tópico 3, para a gente poder ganhar tempo, que ainda tem algumas coisas para a gente falar nessa aula, não quero também ser muito exaustivo, tá? Falaremos agora, como eu já havia adiantado, sobre os padrões não saudáveis de existência familiar. Então, existem alguns padrões que a Bíblia nos traz, que vocês vão estar vendo no slide de apresentação, que vai estar aí na tela. Vai estar dizendo aqui o seguinte, essa é uma estatística, tá, de uma fonte que eu procurei por intermédio da internet.
Aí depois também, se vocês tiverem dúvida, eu posso colocar o endereço, tá? Da onde é essa fonte. Eu falo o seguinte, que 50,1% das famílias, elas estão fora dos padrões tradicionais. Quando se fala dos padrões tradicionais, para eles que não têm o temor de Deus, é os padrões que nós conhecemos, porque até a nossa Constituição brasileira, ela entende que o padrão normativo, padrão regular, tradicional de família, é um pai, uma mãe e os seus filhos. Só que hoje, queridos, nós estamos inseridos em um mundo, como já falei antes, por conta do pecado, e que eles querem colocar na cabeça de vocês de que os padrões bíblicos, os padrões tradicionais, que inclusive a nossa Constituição seguia os padrões cristãos antigamente, e hoje já tem isso aberto um leque de opções para dizer que qualquer tipo de família, qualquer forma de família é louvável. Talvez seja louvável para o mundo, mas para nós, segundo a palavra de Deus, segundo o formato de vida cristão que nós seguimos, nós sabemos que o nosso Deus, ele não é isso que ele espera de nós. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos, alguns iconezinhos aí na tela, vocês podem estar até acompanhando. Nós temos, às vezes, duas mulheres vivendo juntos sem filhos, por opção. Nós temos dois homens que se amam e vivem junto por opção e não têm filhos. Nós temos também duas mulheres que criam uma criança. Nós temos dois homens que criam filhos, que criam bebês. E esse modelo, para o mundo, eles dizem que é um modelo que pode ser aplicado. Mas segundo a palavra de Deus, ela nos traz alguns exemplos que está lá em Gênesis. Depois vocês podem estar acompanhando, eu não vou fazer a leitura porque ela é um pouco extensa, mas está lá em Gênesis no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24, ali está o padrão ao qual Deus, foi o próprio Deus que nos trouxe esse padrão de família, tá? E infelizmente a sociedade ela tem imposto esses modelos, esses padrões, e que não são os padrões mais apropriados e mais oportunos. E também nós temos outros padrões, queridos, de família que são trazidos e, segundo a palavra, não são os apropriados, não são aqueles que Deus espera. Eu gostaria de falar isso. Eu estava aqui vendo a visualização sobre a recomendação bibliográfica de um livro. Também gosto nas aulas de estar trazendo isso. Sei que para vocês não é hábito, às vezes, por conta da faixa de idade a leitura, mas vocês precisam criar isso como hábito, porque se isso não for hábito na vida de vocês, a Bíblia Sagrada, que é redigida, escrita a nós, não vai ser também um hábito de leitura. Vocês precisam ter o hábito a boas leituras. Um outro modelo de família, como no tema estou falando, que também quero implementar, isso é muito sério. Eu gostaria de trazer isso é muito sério, tem que ser falado de uma maneira muito cautelosa. Nós não temos tempo de estar trazendo toda a explicação em relação a isso, mas no momento oportuno nós talvez traremos uma aula só em relação a isso, que é um modelo de família hoje que as pessoas, por opção de escolha, vocês vão se deparar com isso, tá? Normalmente, às vezes, é um marido e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, e optam animais como sendo filhos, né? Existem alguns países, não o nosso, mas alguns países que eles já fazem isso documentado. É algo assim até humanamente, se a gente pensar, absurdo, porque deixam patrimônios a animais. Inclusive os animais domésticos são os que mais são, que é o cachorrinho, é o gatinho, é os que são mais assim apresentados, tá? E eu gostaria de trazer a referência de uma bibliografia que fala o seguinte, ó, o amor pelos animais deve ter limites, diz a palavra de Deus. E o tema fala o seguinte, amigos para sempre. Então, os animais, principalmente os animais domésticos, eles nos trazem um laço de afeto muito grande, porque estão conosco direto. Eu tenho minha cachorra, eu gosto de animais, eu amo animais. Mas esse carinho, ele não pode ser excessivo em detrimento a essa relação que você tem, porque ela não é uma relação
uma relação humana. Animal não é humano. Alguns chamam os cachorrinhos de filho. Esse é meu filho. Eu até entendo, queridos, que em algum momento a gente traz isso como uma brincadeira. Eu acho que é relevante isso, sabe? Dá pra... desculpa, é irrelevante. Dá até pra gente deixar isso passar. Agora, você trazer isso como algumas pessoas, a palavra de Deus, ela não nos dá condição para que a gente entenda isso. E dentro desses moldes, como eu já falei para vocês, eu gostaria de estar lendo em Romanos, de novo Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 28, que nos traz o seguinte: se nós falamos que o modelo saudável, o modelo que o Senhor espera de nós, é um modelo que está lá em Gênesis capítulo 2, e aí a gente começa a ver todos esses outros exemplos como sendo exemplos que para eles são exemplos, são formas de família que é correto. Eu estou aqui para te dizer que a Bíblia fala que não é correto. A Bíblia não nos dá parâmetro para a gente dizer que esses modelos são perfeitos. E por que eles assim fazem? Eles fazem assim porque aqui nesse texto em Romanos, eu vou ler, diz o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, é isso que Paulo ele fala. Se você tem um pensamento que é seu, como as pessoas costumam dizer hoje, eu tenho os meus pensamentos. Querido, eu quero te dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, como a Bíblia fala. Então o importante é o que o Senhor espera de nós. O que Ele nos traz como modelo, como forma, como condição, para que você e para que eu sejamos abençoados. Não importa a maneira como eu acho. Se você perguntar, irmão Alex, mas o que você acha melhor? Pouco importa o que eu acho melhor. O que importa é o que o Senhor espera que eu faça. Como eu venho agir. É isso que importa. Como Ele quer que eu seja. Porque se eu me esforçar para viver segundo a vontade dEle, para fazer aquilo que Ele espera, assim eu vou ter uma vida abençoada como Ele me prometeu. Agora, como Paulo fala aqui, se eu não quero saber da verdade, do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele também entregou a esses seres humanos aos seus próprios pensamentos. Por isso que tem muita gente vivendo como quer. Só que eu digo uma coisa, eu quero te trazer uma verdade. Se você viver da maneira como você quer, você pode terminar da maneira como você não quer. E o Senhor Jesus, por intermédio da palavra de Deus, Ele não quer que você termine mal. Ele quer que você termine bem. E dessa maneira, você escolhendo a Cristo, escolhendo a Bíblia como sendo sua única e suficiente regra de fé, a norma para a sua vida, o padrão a ser seguido para que você seja abençoado, aí você tem tudo para se dar bem. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Acredito que esteja tudo tranquilo. Espero que Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, possa estar iluminando a sua vida e a minha vida, para que a gente possa estar trazendo aquilo que você precise estar ouvindo. Então, esses padrões que não são saudáveis perante a Deus, nós temos alguns ícones aí, como já foi mostrado, alguns modelos, tá? E em quarto lugar, quarto tópico, e depois a gente já vai estar indo para a conclusão, tá? Um lugar para aprender a fé. Esse é o tópico que eu quero trazer. Aonde é esse lugar? Vamos voltar à nossa leitura em destaque, que está lá em Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Como traz aqui esse exemplo, aqui a Bíblia nos está dizendo, quando Paulo escreve essa carta, e ele fala da forma como Timóteo ele age com a sua avó,
com a sua mãe, essas considerações que ele traz, ele também nos demonstra que a casa, o seu lar, a sua família, por mais que esse modelo, como falei no início, ele não seja o molde perfeito ao qual você espera, mas foi aí que Deus te colocou, como Timóteo. Ali só estava ele, a avó e a mãe. Mas o que ali dentro era? Ali era um lar abençoado por Deus, era um lugar para aprender a fé, era um lugar onde a sua mãe, a sua avó, como o apóstolo Paulo aqui diz, que elas tinham uma boa fé e passaram isso a Timóteo. Então, se você, o seu modelo, o seu molde de padrão familiar, ele é um aceitável, como nós dizemos, que você tem uma família, talvez não tenha dos entes queridos aí entre vocês, talvez você seja criado pelos seus avós, talvez seja criado só pela sua mãe, só pelo seu pai, mas eu quero te dizer que o seu lar pode ser um canal de bênçãos. De que forma, né, esse lar precisa, segundo a palavra de Deus, ser um canal de bênçãos? Você pode estar inserindo por você o culto no lar. Faça um culto com a sua mãe, faça um culto talvez só com a sua avó, seja um canal de bênçãos na vida delas. Cante um louvor. Fala, irmão, mas eu não tenho muito conhecimento. Não me importa, queridos, você tem conhecimento bíblico. Deus se faz presente na sinceridade de vocês. Então leia a Bíblia, ore, estimule, ouça louvores. Não fique, querido, você, adolescente, às vezes desconstruindo algo dentro do seu lar. Às vezes você precisa ser um canal de bênçãos, você já tem dificuldade talvez na sua família, talvez o seu pai não é crente, talvez ele chegue em casa, ele comece a ouvir músicas e que falem de depravação. Você não, Deus te escolheu para ser uma bênção aí. Coloque um louvor, mostre a ele que vale a pena servir a Cristo. Seja luz, seja bênção na vida deles. Apresente também a cada um deles todos os dias em oração, porque sendo assim você vai ser um canal de bênção. O seu lar vai ser um lugar de aprendizagem da fé, vai ser um lugar onde Deus vai se fazer presente em todos os momentos. E o último ponto, traga experiências, seja um exemplo, como eu falei, seja um canal de bênçãos, se esforce na escola, se empenhe, faça, agora vocês estão fazendo as atividades online, faça as suas atividades, demonstre a eles que você tem vontade de ser melhor. Se você, com o seu exemplo, com a sua frutificação, com aquilo que você está sendo, você der o exemplo, eles vão falar, poxa vida, meu filho é um menino de Deus, ele ouve louvores, ele faz todas as lições, ele é uma bênção. Assim o nome do Senhor vai ser glorificado no seu lar. E a fé dessas pessoas vai ser acrescida, vai ser solidificada. E em nome de Jesus, muito em breve, talvez se a sua família tenha esse formato, de que algum dos membros da sua família, ou talvez só você serve a Jesus na sua família. Para você, meu querido, que às vezes só você vai na igreja. Não se abata, continue sendo esse canal de bênçãos, porque eles estão vendo em você o brilho de Cristo. Se você assim o seguir, se você assim, como eu falei, esses exemplos, esses pequenos exemplos, mas você aplicar, você colocar em prática, será grande bênção. E para concluir, Deus ama a sua família como ela é. Deus ele ama, Deus ele escolheu você para estar com essa família. A família ela é um projeto de Deus. A família foi Deus quem te colocou aí para que você fosse um canal de bênçãos, para que você servisse de grande exemplo, para que você frutificasse, para que o Evangelho fosse demonstrado por intermédio da sua vida. Então, para concluir, se houver desafios, como estão havendo desafios na sua vida, na sua família, eu quero te dizer que o Senhor está com você. Jesus está pelejando por você. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E é ele quem vai te ajudar a vencer.
Ele quem vai pelejar por você em todos os momentos. Não se abata. Entregue a Jesus todas as suas aflições, todas as suas dificuldades. Ore, consagre. Entenda também, veja em nós, igreja, irmãos, nós estamos aqui para juntos, como um só povo, uma só família, membros de uma só família, te ajudarmos naquilo que você precisar. Seja em oração, seja em dificuldade em relação ao conhecimento da palavra, nós estamos aqui espiritualmente para te dar cobertura naquilo que você precisar. Beleza? E para finalizar, eu quero ler em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 4, para fechar essa conclusão. Nós vamos estar colocando na tela e nós vamos encerrar nossa aula. Espero que tenha sido bênçãos, mas para concluir, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Apocalipse 21 e verso 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Amém. O livro de Apocalipse nos fala isso, porque por mais que as aflições desse mundo estejam se tornando para você tão difícil, querido, às vezes você ainda está no início da vida, um adolescente, você fala, uma geração, uma etapa da vida cheia de conflitos, cheia de questionamentos, e você fala, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou vencer. Eu quero te dizer que Jesus ele está pelejando por você, como já falei. E ele, na palavra dele, ele nos diz que um dia ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana abençoada. Não deixe de se inscrever nesse canal, tá? No canal da nossa igreja sede, Assembleia de Deus Vianello. Não deixe de acompanhar nossas aulas da Escola Dominical, você se inscrevendo nesse canal, automaticamente, quando tiver disponível as aulas, ele vai estar disponibilizando para você no seu celular. E qualquer dúvida, como falei, estamos à disposição, queridos, e que espero que Deus continue assim, nos sustentando com mãos fortes. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.